Pessoal, então vamos lá. A aula do sábado, dia 19, que é o equilíbrio do corpo rígido agora em 3 dimensões, tá certo? Bom, como a gente viu, todo o corpo rígido tem que estar apoiado em algum tipo de apoio para poder estar em equilíbrio, né? E quando você faz o diagrama do corpo livre, você tem que mostrar as reações desse apoio, tá claro? Então, o que acontece? Quando você tem 3 dimensões, você vai ter novos tipos de apoio, né? Então a tabela de reações de apoio, ela começa a ficar um pouco maior, tá? Mas tem algumas reações que são clássicas, tá? Então, por exemplo, em 3 dimensões, essa do cabo não muda, é a tração no cabo, a direção na corda. Se você apoia um corpo numa superfície lisa, é a força normal, perpendicular à superfície. Se for um rolete liso, mesma coisa, perpendicular à superfície. Se for uma junta esférica é uma coisa que você pode virar à vontade assim, mas ela não anda. Não anda em X, não anda em Y, não anda em Z. Só que ela pode girar como você quiser. Como ela não anda nem em X, nem em Y, nem em Z, ela tem 3 reações. Tá? Não anda em X, não anda em Y, não anda em Z. Mas ela pode se modificar à vontade. E aqui eu tenho um mancal radial. O mancal radial é aquele mancal que passa, o eixo passa por ele. Tá? Repara que nesse sentido, o giro é livre, o movimento também. Porque aqui o mancal ele tem graxa, né? Ele não impede esse movimento aqui no eixo dele. Então não tem força no eixo dele. Mas ele impede que gire em Z e gire em X, tá? Então, originalmente o mancal radial tem essas 4 reações, tá? O giro aqui é livre no eixo e a força também no eixo é livre. Só que esses momentos aqui são muito ruins para o mancal. Ele fica forçando aqui a base dele, você pode romper a base se você ficar forçando com esses momentos. Então, muitos problemas falam o seguinte, né, que o mancal foi devidamente alinhado. Quando o mancal é devidamente alinhado, ele não é forçado em termos de momento. Então esse momento aqui não tem, nem esse também não tem, tá? Então fica só as duas forças. Então, se falar que o mancal está alinhado, você não bota momento. Se não falar nada, quando não fala nada é porque pode estar desalinhado. Então você bota as reações de momento também, tá? E se por acaso esse mancal tiver a seção quadrada, que é muito raro, ele também não pode girar aqui, né? Porque seção quadrada não gira. Então você vai ter mais um momento aqui ainda, tá? Esse momento acho que tem sempre, tá? Mesmo que estiver alinhado, porque esse aqui é seção quadrada, né? Não pode girar. Tá? Esses dois aqui você pode desprezar se estiver alinhado, tá? Os momentos. Um mancal de encosto, que não está desenhado direito aqui, não tem essa parte aqui, ele encosta, né? A barra vem e encosta no fundo do mancal aqui, não tem essa parte que está mal desenhada. Isso. Aparece uma força a mais aqui, ó, no encosto, tá? Aqui eu vou ter 5 incógnitas, né? Ó, repara, eu não fiz essa conta antes, mas aqui eu tenho uma incógnita, uma incógnita, uma incógnita só, tá certo? Aqui eu tenho 3 incógnitas, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, mas se estiver alinhado eu tenho só 2, né? Aqui eu tenho 5, se estiver alinhado posso ser só 3, tá? Essa. No mancal de encosto, eu tenho, aqui tá, tira isso aqui fora, ele encosta aqui no fundo, então você vai ter 5 incógnitas, mas se ele estiver bem alinhado, só tem 3, tá? O pino é a mesma coisa, pessoal. O pino está preso total, você não pode se mexer em lugar nenhum, então não pode em X, não pode em Y, não pode em Z. O pino pode rodar aqui no eixo X, então não tem. Mas ele não pode rodar nem em Y e nem em Z, nem em Y e nem em Z. Só que se o pino estiver alinhado,
Porque esses momentos aqui também são muito ruins para o pino. Ele vai esforçar a base do pino, você pode arrancar o pino fora da chapa e tal. Então, se o pino estiver bem alinhado, esses momentos a gente não coloca. Mas aí o problema tem que dizer isso, tá, pessoal? Se o problema não dizer, você tem que colocar. Uma dobradiça só permite um giro nesse eixo, o resto é tudo incógnito, tá? Não pode X, nem Y, nem Z, e não pode rodar em X, nem pode rodar em Z. Só pode rodar em Y aqui no caso, né? A dobradiça é interessante. Se você coloca um sistema com uma dobradiça, pessoal, aí não tem como se alinhar com nada. Então uma dobradiça é meio complicado. Geralmente vai ter essas 5 incógnitas aqui, né? Aqui tem 5 aqui, mas pode ter... Aqui tem 5, mas pode ter só 3. Aqui tem 5, mas pode ter só 3. Mas aqui tem 5, para ter só 3, pessoal, tem que ter mais de uma dobradiça. Porque aí, ou mais alguma coisa que ajude ela, tá? Porque aí você vai alinhar ela com outra coisa, aí quando estiver bem alinhada, ela não força. Se não forçando, você não coloca esses momentos. É importante você saber o seguinte, dobradiça que é forçada, está desalinhada, esses momentos rapidamente acabam com ela, tá? Ela é destruída aí, solta da parede e tal, certo? Então não é bom dobradiça desalinhada. Geralmente dobradiça você nunca coloca uma, né? É 2 ou 3, para ficar bem alinhadas. Aí as reações de um momento você esquece, tá? E por último, o engastamento. O engastamento é aquela reação total, né? Que você não pode andar em X, nem Y, nem Z, nem rodar nada. Esse aqui, engastamento, sempre tem 6 incógnitas. Tá? Não tem saída. Bom, quais são as reações? Como é que você pode ver isso na prática, né? Por exemplo, isso aqui é uma junta esférica. Aqui tem uma estrutura, tá? E aqui é o chão, né? Geralmente acho que isso aqui é uma torre de petróleo. Essa junta esférica, ela permite que esse sistema dê uma vibrada, tá? Para lá, para cá, mas não anda, né? De jeito nenhum, para nenhum lugar. Mas ele pode dar uma girada, tá? Dá uma vibração aqui, ele suporta, tá? Esse aqui é um mancal normal, né? De passagem. Geralmente tem um mancal de um lado e um mancal do outro, então eles estão alinhados, tá? Então, ele impede esse movimento em X, esse movimento em Z, mas aqui o movimento em Y ele pode andar. Ele não é preso, tá? Se tiver mais um alinhado com ele, então aqui não tem reação de momento, tá? Isso aqui é um mancal de encosto, a barra vem e encosta aqui no fundo do mancal, tá? Aqui você vai ter então 3 reações de força, né? Uma no fundo aqui e mais 2 aqui. Se esse aqui for o X, aqui tem o Z, aqui tem o Y. E se o mancal estiver desalinhado, também tem momentos, né? Momento aqui em Z e em Y, tá certo? Isso aqui é um pino, né? Um pino em 3D. O pino não pode dar lugar nenhum, são 3 reações, né? X, Y, Z, de forças. Só que se tiver mais o outro pino do outro lado estão alinhados, aí você não tem a reação de momento, tá? Você tem reação só de forças, mas se tiver só o pino segurando tudo, você vai ter reação de momento. Então vai ter um momento aqui nesse eixo, tá certo? E um momento aqui no eixo horizontal também aqui. Só esse eixo aqui que é o eixo Z. Esse eixo aqui, quer dizer, esse eixo aqui não tem reação, porque ele é onde ele gira, né? Tem reação aqui nesse eixo vertical, nesse eixo que sai para frente aqui, tá certo? Então, o que eu estava falando, pessoal, isso aqui, por exemplo, é uma porta feita por uma dobradiça, tá? Então, aqui o peso da porta é suportado pela dobradiça, tá? Então a reação aqui, ó, reação de apoio, o CY cancela o W. Eles são iguais. Mas você percebe que vai criar um binário? Um binário que vai querer girar a porta assim. Essa parte aqui vai cair para frente. Ó, binário, né? Essa cancela essa, mas tem um giro. E aí, a dobradiça tem que ser responsável por fornecer um binário contrário para equilibrar a porta. Isso força a dobradiça. Com o tempo ela vai quebrar. Se você colocar 2 dobradiças, ó, já resolve bem. Tá?
O peso da porta força aqui para dentro, então essa reação aqui é para fora. E o peso da porta força essa dobradiça para fora, então a reação é para dentro. O que acontece? Esses dois BY e AY, juntos, somados, cancelam o W. E eles formam um momento aqui no sentido horário. Mas o Fx e o menos Fx causam um momento no sentido anti-horário e acaba se cancelando. Então a dobradiça não é forçada em momento, só na força aqui, né? Ela não exige reação de momento, o que aí preserva a vida dela, né? Olha que diferença faz eu colocar duas dobradiças, né? Tá certo? Se a porta for muito pesada, coloca 3 dobradiças, só para suportar o peso, tá? Mas é bem interessante que um arranjo do sistema pode melhorar muito o sistema, uma modificação no arranjo. Então, vamos ver nesse caso aqui, nesses exemplos seguintes, somente fazer o DCL, tá? Pessoal, o DCL em 3D dá trabalho, tem que ficar mais ou menos desenhando como está ali o desenho, tá? Não tem jeito, não tem saída, tem que desenhar mesmo, tá? Não pode ter preguiça. Então, por exemplo, aqui que ele fala, ó, a figura abaixo apresenta vários exemplos de objetos com seus correspondentes diagrama de corpo livre. Em todos os casos, os eixos x, y e z são colocados no diagrama. E as componentes incógnitas das reações são indicadas no sentido positivo dos eixos. O peso dos objetos foi considerado expressivo. O que ele fala aqui? Ó? Mancais radiais adequadamente alinhados em A, B e C. Se os mancais estão adequadamente alinhados, não tem reação de momento. Tá? Então, em vez de ter 4 reações, vou ter só 2. Então, 2 em A, 2 em B, 2 em C. Tá certo? Fica assim. Se aqui é o eixo X, então tem uma reação em Z e em Y. Se aqui é o eixo Y, tem uma reação em X e em Z. E se aqui é o eixo Z, tem uma reação em X e em Y, tá certo? Então não existem reações não existem reações na direção do cabo, né? Porque ele pode se mexer no bancal aqui, que daqui tem graxa. E como tá alinhado, não força momento. Então aqui não tem reações de momento, tá certo? Vamos ver esse cara aqui, ó. Mancal e dobradiça adequadamente alinhados, rolete em B. O rolete reage com uma força vertical, a dobradiça com 3 forças e 2 momentos. Como está alinhado, só 3 forças. O mancal com 2 forças e 2 momentos, mas como está alinhado, só 2 forças. E aí, então, fica assim. O mancal, 2 forças, não na direção do eixo, não, né? Tá? A dobradiça, 3 forças, porque ela está presa, né? E no rolete, 1 força. Tá certo? É isso que tá esse sistema. E esse cara aqui, ó. Mancal de encosto em A e cabo BC. Ora, não falou nada se está alinhado, né? E um mancal só para alinhar com o quê? Não dá para alinhar com nada, não tem uma dobradiça, não tem nada para ajudar ele a apoiar. Então esse mancal vai forçar momento. Então aqui eu vou ter 3 forças, porque é de encosto. Vai ter uma no eixo e 2 aqui. E 2 momentos, né, perpendiculares ao cabo. E aqui uma tração aqui no cabo C. Vamos ver então aqui. 3 forças por causa do encosto e 2 momentos. Tá? Aqui no sentido aqui do cabo do cano não tem momento, tá? Porque ele pode girar. E aqui a tração no cabo, tá certo?
Pino em A e cabo BC. Mesma coisa, esse pino aí não está alinhado com nada, então ele está sendo forçado. Tá? Como o pino está preso, tem 3 reações aqui no pino e 2 momentos. Tá? Um na direção, porque esse eixo aqui onde gira não tem momento, então é aqui esse e para cima. E uma tração aqui em BC. Então aqui são 5 incógnitas, né? 3 forças, porque ele não mexe, e 2 momentos. Tá? Vertical e um no eixo aqui X. E aqui a tração. Tá certo? Então repara, pessoal. Qual que é o conhecimento que você tem que ter do problema, né? O que mostra que você conhece? É quando você pega o problema assim e desenha o DCL assim. Quer dizer, você está mostrando que conhece as reações dos apoios. Tá? Você está mostrando o conhecimento sólido, você sabe como que um apoio reage. Tá? Então a grande dificuldade dos alunos é partir de um desenho do problema, onde poucas ou quase nenhuma força é mostrada, e desenhar o DCL com todas as reações que estão lá escondidas, tá certo? Como que reage um pino desalinhado, como que reage um cabo, tá certo? Então, a arte de construir o DCL é uma arte, né? Só uma técnica que você vai conseguir aprimorar só se você praticar bastante, tá? Fazer bastante exercício. Bom, como é que são as equações de equilíbrio? Você já deve saber, né? Agora que não pode ter força resultante, não pode ter momento resultante. Isso quer dizer que para cada eixo eu tenho que igualar a zero. O que me leva a um sistema de 6 equações com 6 incógnitas. Tá? Qual que é o caso assim mais comum? O caso mais comum é você escreve as equações, você faz o DCL, você escreve as equações da força. Aqui você vai ter 6 incógnitas com 3 equações. E aí você não resolve nada. Aí você vai para o momento. Quando você vai para o momento, você escolhe um ponto lá em que você, naquele ponto não vai ter momento. Então você tenta matar o máximo de incógnitas possíveis. Em geral, aqui você vai ter 3 equações com 3 incógnitas. Tá? Aí o que você faz? Você resolve esse sistema aqui e acha 3 incógnitas. Aí você volta para cá, com as 3 que você achou, você já acha as outras 3. Tá aqui. Tá certo? Essa é uma estratégia geral. Às vezes fica mais fácil do que isso. Agora, tem situações, pessoal, que são de equilíbrio hiperestático, em que você tem mais reações do que equações, e situações de equilíbrio instável, em que mesmo você colocando 6 equações, o corpo não está parado. Tá? Como é que é isso? Por exemplo, aqui eu tenho um engaste e 2 roletes. Ora, um engaste são 3 incógnitas. 2 roletes, mais 2 incógnitas. 5 incógnitas. No sistema plano, eu só posso ter 3 incógnitas. Aqui eu tenho 5. Esse sistema é hiperestático, eu não vou conseguir resolver. Tá? Não pelas técnicas normais, tá? E depois em resmate você vai aprender a fazer isso. Mas as técnicas normais você não consegue. Tá? Por exemplo, 5 incógnitas, tá vendo? Não dá para fazer. Esse aqui, por exemplo. Eu tenho um engaste aqui em cima, um engaste com um mancal. Se o mancal estiver alinhado, são 2 incógnitas. Mas o engaste já são 6, são 8 incógnitas. E eu não tenho, só tenho 6 equações. Então o sistema é hiperestático. Não tem solução em mecânica de corpo rígido. Tá? Eu tenho 6 aqui e 2 aqui, 8. Não dá para resolver. Tá? Mas eu posso também ter restrições inadequadas que me levem ao desequilíbrio, né? Situação instável. Por exemplo, eu tenho uma barra com 2 juntas esféricas.
e aperto uma força aqui. Mas as juntas esféricas permitem o giro. Isso aqui vai girar, não vai estar em equilíbrio, tá certo? Ó, eu tenho 6 equações, isso aqui não vai ter como estar em equilíbrio, isso aqui não vai estar em equilíbrio, tá? A soma dos momentos no eixo x não vai ser zero, tá? Não vai ser zero. Então, vamos começar a resolver o exercício, tá certo? Inicialmente, vamos tentar fazer assim por força vezes braço. Quando começar a complicar, a gente muda para a parte vetorial. Por exemplo, a placa homogênea mostrada na figura tem uma massa de 100 kg. Se ele deu a massa, porque tem peso. Se tem peso, tem que colocar na onde o peso? No centro geométrico da placa, bem aqui no meio, uma força-peso, tá certo? Está sujeito a uma força e um momento mostrados. Força aqui de 300, momento aqui de 300. Ela é apoiada nesse plano horizontal, um rolete em A, só um rolete, junta esférica em B, uma corda em C. Tá? Determina as componentes das reações dos apoios. Então, veja bem. Como vai ficar o DCL? Como é que reage um rolete? Uma força para cima. Pronto, já tem uma força aqui. O A, Z, sei lá. Como que reage uma junta esférica? 3 forças. Como que reage a corda? Uma força só de tração, na direção da corda. E mais o peso aqui. Então, o DCL fica assim. Tá? A reação aqui no A, no rolete. 3 reações no B. E uma reação de tração na corda. E aqui é a força-peso. Tá certo? Beleza? Bom, vamos trabalhar então em cima desse DCL. Então vem o DCL para cá, vamos escrever as equações. Em X, força em X, onde é que tem? Tem só essa aqui. Opa, então Bx é zero. Força em Y, onde é que tem? Tem só essa. Opa, By é zero. E força em Z? Força em Z tem um monte, né? AZ, BZ, TC, menos 300, menos 981. Tá. Equação de equilíbrio. Tá? Eu tenho 5 incógnitas, né? 1, 2, 3, só tem 3 equações. Eu só consegui achar 2 incógnitas. Ainda deu certo, mas ainda falta 3 incógnitas. Bom, e os momentos agora? Se eu trouxer esse ponto B aqui como referência, usar os eixos aqui, tá? Então aqui seria o x', tá? Esse eixo aqui é x', tá? Veja bem então, x', aponta para lá. Se a força desse lado, gira assim, a favor do eixo. Se a força desse lado, gira assim, contra o eixo, tá? Então, em relação a x', que é esse eixo aqui que passa por D, tá? Esta força Z faz rodar contra, então é menos AZ vezes 2 metros. Essa força de 300 vai girar a favor, 300 vezes 2 metros. Essa força de 981 vai girar a favor, 981 vezes 1 metro. Esta força não causa giro porque passa pelo eixo x'. Essas 3 também não. Então tem essas 3 aí. Então, o 981, o braço é 1, o 300, o braço é 2 e o AZ, o braço é 2. Tá certo? Agora, no eixo y', que é esse aqui, ó. O eixo y', AZ não causa nada, nem Bx, By, Bz também, porque está aqui nesse eixo. Só tem essas 3 forças e esse 200, tá? Vamos lá então. Se eu tenho aqui o eixo x',
todas as forças estão do outro lado. Tá? Então, ó, vai girar como? É o contrário aqui, né? Estão do lado de cá, então vai girar como? A favor do eixo, certo? Tá? Então, somente esta força, esse momento de 200, né? Vamos aqui ver, ó. O eixo a Y anda para cá, né? Aí gira aqui o 300. Ó, Y para cá. Vamos supor que eu estou na lousa aqui, né? Aqui Y está para cá. E aqui está o 300. Vai girar aqui, ó. Não é isso? Certo? Vai cair aqui e vai girar assim. Quando girar assim, ó. Opa! Contra o eixo. Dá negativo. Todas as forças estão para baixo. Negativo. Então aqui, ó. Negativo. Negativo. Opa! TC está para cima. TC está para cima. Tá certo? Tá aqui, ó. Né? Então, vira assim. Tá? Então aqui vai fazer assim. Vai estar a favor do eixo. Então TC é positivo. E esse 200 já está na cara aqui, ó. Ele está apontando contra Y, está negativo. Então, ó, 300, o braço é 2 negativo. Ah, não, 2? Deixa eu ver. Ah, não, agora é no eixo Y'. 300, o braço é 1,5 negativo. 981, o braço é 1,5 negativo. TC, o braço é 3 positivo. E esse menos 200 aqui. Tá certo? Bom, da equação de mx' eu encontro o AZ, ó, moleza. Da equação do my' eu encontro o TC, moleza. Sabendo o AZ, sabendo o TC, eu coloco aqui e acho o BZ, tá certo? E aí sai então o AZ, o BZ e o TC. Ora, o BZ deu negativo. Então quer dizer que ele não é para cima, ele é para baixo. Tá? Quer dizer então que essas forças tendem a levantar esse ponto B para cima, por isso que a reação é para baixo. Tá? Tranquilo? Bom, esse outro exemplo aqui. Tá? Eu tenho um molinete apoiado em dois mancais, um mancal de encosto em A e o mancal aqui em B, que estão alinhados. Tá? Ele quer saber então quanto que é a força P para manter em equilíbrio esse balde aqui de 100 kg. Tá? Então, se eu fizer o DCL, por exemplo, com a origem, sei lá, no ponto B, não sei, pode ser aqui no ponto B. Como é que eu desenho essas forças? Mancal de encosto são 3 reações. Tá? Então aqui vai ser o eixo X, para trás aqui o Y apontando para lá, e aqui o Z. Tá? Você pode escolher o eixo como você quiser, mas isso não vai alterar o valor da resposta. Então, aqui como é mancal de encosto, 3 reações. Como está alinhado, não tem momento. Aqui, mancal de passagem, são 4 reações, mas como está alinhado, não tem momento, são 2 reações só. E essa força P, e o peso aqui do balde, que é 100 kg, 981. Tá? Bom, para fazer por determinante, eu preciso saber os pontos, né? Tá? Então, quem que é o ponto A, quem que é o ponto B, quem que é esse ponto aqui da força, quem que é o ponto P, tá certo? Então, ó, o ponto A está no eixo X, só tem cota X. Está 0,8 metros para trás da origem, então menos 0,8. O ponto B é a origem. O ponto do peso tem um problema aí, tá? Porque essa parte que o peso desce não está aqui no meio, né? Está na metade, assim, sei lá, não dá para saber onde que ele está, tá?
E aí eu falei assim, putz, faltou essa cota aqui, né? E aí eu fui olhar no livro, ele colocou menos meio. Ora, menos meio seria aqui. A corda não está descendo por aqui. Mas eu vou deixar assim porque foi o livro que fez. Mas se no caso for cair numa prova, eu daria essa cota aqui também, tá? E aí, esse é o X, tá? Mas e o Y? O Y está para frente aqui, para trás, né? Menos 0,1, porque o Y aponta para lá. Ó, menos 0,1. Porque o diâmetro aqui é 0,1. E o Z está 0,1 para cima, tá? E o ponto P? O ponto P, ele está aqui, ó, no eixo X é 0,4, no eixo Y é 0,3 cosseno 30, tá? Porque o cosseno é o eixo deitado, né? Só que aqui é positivo, tá, pessoal? Tá errado aqui, deixa eu corrigir aqui. Aqui é positivo, porque está acompanhando o eixo, né? Deixa eu só corrigir aqui, peraí. Ah, não dá para fazer isso agora, tá? Ou dá? Acho que dá. Peraí. É positivo, pronto. E o Z está para cima, é o seno 30, 0,3, seno 30, 0,15, tá? Eu tenho esses 4 pontos. Então, como a gente vai atacar então o problema? Vamos lá então. Primeiro vamos somar as forças, tá? Ou não? Ele primeiro achou, veja bem, esses sistemas assim que tem um eixo, tem várias forças no mesmo eixo, às vezes vale a pena você somar nesse eixo, os momentos, tá? Só no eixo X, por exemplo. Por quê? Porque se todas as forças, a maior parte das forças estão passando por esse eixo, elas não causam momento em relação a esse eixo. Então, só as que estão fora desse eixo que causam momento. E aí, se eu somar as forças no momento em x, uma situação bem particular essa aqui, tá? Eu tenho, então, o torque desse 981 e o torque desse P só, tá? O 981 vai girar a favor de x e o P vai girar contra x. O braço do 981 é 0,1. O braço de P é 0,3 cosseno 30. Tá? E aí, então, eu acho P. Tá? Essa é uma grande sacada. Agora, para achar as reações de apoio, agora tem que fazer a conta, né? Vamos somar agora em Y. Y é esse cara aqui. Por que Y é bom? Porque em Y eu tenho... não tenho reações em B aparecendo, elimino duas incógnitas. E não tenho AX, porque o AX passa por B. Só vou ter a Y, a Z e o P e o 981. Só que o P eu já conheço, o 981 também conheço. Eu vou ter uma equação de AY e AZ. Tá? Só que como é reação no eixo Y, eu não posso pegar o AY, porque o AY no eixo Y não causa momento. Né? Força paralela ao eixo não causa momento no eixo, só causa momento se fosse perpendicular ao eixo. Né? Então, só vai aparecer o AZ. Tá certo? O AZ em relação a Y, o braço é 0,8, tá? E vai girar positivo, a favor do eixo. O peso em relação ao eixo Y está para baixo, vai girar contra o eixo, negativo. E o braço é meio. Então esse braço meio aqui não ficou muito claro aqui, né? E a força P em relação ao eixo Y é 0,4, na distância, né? E vai girar como? A favor do eixo, então positivo. Então vai dar o AZ 424. Tá? E agora a soma de MZ no eixo Z, forças em Z não causam momento em Z, nem o BX, força P não causa momento em Z, só vai ter quem? O AY e só, né? Porque o AX também passa por Z. Se tem só uma força, não tem o que fazer, porque só tem uma força, não tem como equilibrar, então essa força vale zero. Tá? Se eu fizer agora as equações em x, y e z, em x tenho só ax, que é zero. Em y tenho só o by, que é zero. E em z eu tenho todas essas, né? bz, az,
P e o peso e a força P. Daí eu acho BZ. Então aqui eu consegui achar todas as forças sem fazer determinante. Tá? Esse exemplo aqui agora. Eu tenho uma haste presa numa junta esférica e tenho dois cabos aqui para segurar ela e essa força aqui puxa aqui em cima. Essa força aqui é paralela a Y e as forças no cabo eu preciso encontrar. Ele quer saber as reações no cabo e a reação na junta esférica. O que eu faço? Eu faço DCL, então aqui eu tenho o corpo rígido é esse mastro, eu tenho 3 forças aqui de incógnita e 2 trações, tá certo? Então tá aqui, ó, DCL, 3 incógnitas aqui e 2 trações, tá certo? As trações estão em direções aqui arbitrárias, então eu tenho que saber o versor delas, tá certo? Tem que decompor essas trações em 3D. Então aqui eu tenho que fazer C menos B sobre o módulo de C menos B para achar as componentes de TC. Depois D menos B para encontrar sobre o módulo para achar as componentes de TD. Tá? Eu não posso somar em x, y, z se as forças estão fora dos eixos, tem que rebater nos eixos, tá certo? Então, você tem que saber marcar esses pontos aí, né? Eu vou te dar 10 segundos para você escrever quem são os pontos A, B, C e D. Se você não conseguir fazer isso, aí o negócio está feio, tá? Quem é o ponto A, quem é o ponto B, quem é o ponto C, quem é o ponto D. Aperta a pausa aí e faz, tá? Fazendo aqui, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que o A é a origem, o B está no eixo X, só tem cota X, o B está no eixo Z, só tem cota Z, o C está no eixo X, só tem cota X, e o D está aqui no plano, né? Ele é menos 3 em X e 6 em Y, tá certo? A força TDC, que ele chamou de TC só, é o módulo vezes C menos B sobre o módulo de C menos B. Opa, aqui é um módulo. Tá? Então, C menos B é esse cara aqui. E o módulo é 6 raiz de 2. Dá isso aqui, ó, 0,707, TC, 0. Então, aqui são as 3 componentes de TC. E quem que é o TD? TBD, que é o TD, é D menos B sobre o módulo. D menos B é esse cara aqui. E o módulo é 9. Então vai ficar 1/3, 2/3, 2/3. Então, menos 1/3, 2/3, menos 2/3. Tá? Agora que eu tenho o DCL e eu tenho todas as equações, todas as forças rebatidas, tá? Primeira coisa, tem que rebater todas as forças dos eixos. Se não tiver rebatido, eu preciso rebater. Tá? Rebati aqui a tração, rebati a tração C, rebati a tração D. Tá? Agora eu vou somar, por exemplo, em X, as forças, tá certo? O que aconteceu? Em X, eu tenho AX, 0,707 e 1 TC e menos 1/3, né? Ou 3/9 de TD. Soma igual a 0. Em Y, eu tenho esse menos 1000, tenho esse AY, aqui não tem Y, e tenho esse 6/9 de TD. Tá aqui, ó. Em Z, eu tenho AZ, tenho esse 0,707 TC e tenho esse 6/9 negativo de TD. Aqui estão as equações de equilíbrio. Então eu tenho 3 equações, 5 incógnitas, não dá para resolver. Agora eu vou no momento. Escolha um ponto em que eu mate o máximo número de incógnitas. Um bom ponto seria o A, né? Seria aqui o ponto A. Olha que interessante, todas as forças estão em B. Então o momento em relação a A é R de A até B, vetorial S, vetorial S, vetorial S. Já posso pôr até em evidência se eu quiser. Tá? Então RB, né, que sai de A até B, vetorial F, vetorial TC, vetorial TD. Esse cara aqui é 6K, e eu multiplico tudo por esses aqui. Então, aqui vai dar menos 6.000, por exemplo.
K vetor J. K vetor J, eu acho que é menos I. Com esse menos dá mais, dá 6.000 I, por exemplo. Tá, 6.000 I, X, tá vendo? K vetor I. K vetor I é J. 6 vezes isso aqui dá 4.2. 4.2 TCJ, na direção Y, tá aqui, ó. TC. Tá? K vetor K dá 0. K vetor I. K vetor I é J. Com esse menos dá menos J. Então, em Y, é 6 vezes 3, 18 por 9 dá 2. Dá 2 TDY. Ó, 2 TDY negativo. Tá? K vetor I. K vetor I é J. Como está negativo, menos J. Está aqui, menos 2TD. K vetor J. K vetor J é menos I. Vai ficar menos 2TDI. Não, K, aqui é 6 vezes 4, 24. Não, 6 vezes 6, 36. Por 9 dá 4. 4TD. E K vetor J é menos I. Dá menos 4TD na direção X. Ó. Menos 4TD na direção X, tá vendo? K vetor K dá 0. Tá? Então eu tenho duas equações e duas incógnitas. Tá? E aqui eu tiro o valor de TD e de TC. Aqui em cima eu já acho TD, põe aqui embaixo eu já acho TC. Sabendo TD e TC, ponho aqui em cima e acho a X, a Y e a Z. Pronto, respondeu. Tá claro? Fechou. Tá? Esse caso aqui agora, eu tenho uma barra AB, tenho uma junta esférica em A, uma força de 200 newtons no meio do caminho, e duas cordas, BE e BC, no plano horizontal. Tá? Determine as reações na junta esférica e as forças atrativas nos cabos BD e BE. Tá? Vamos lá então. Se eu fizer o DCL, por exemplo, respeitando esses eixos que estão aqui, sei lá, X, Y, Z, um DCL assim, ó, né? X, onde ela colocou no ponto A, X, Y e Z. Se eu colocar aqui no ponto A o referencial, onde está a junta esférica, quem são o ponto A, o ponto B e o ponto C? Você consegue escrever aí? Então, vou te dar aí 10 segundos, tá? Aperta pause. Retomando, você vai ter então ponto A. Nesse caso aqui eu coloquei nesse referencial de baixo, mas eu não sei porque que eu fiz isso. Ponto A é 0,02 metros em Y, o ponto B é menos 1, Não, 1 em X, 2 em Y, 0. O ponto C está no meio do caminho aqui, né? O ponto C está no meio do caminho aqui entre A e B, tá? Então, o X é a metade, o Y é a metade, só que aqui o Z não é 0, tá? Aqui está errado, deixa eu corrigir aqui. 1,5, vou fazer a conta rapidinho. Se esse cateto inclinado é 3 e ali é 2, a distância aqui também é 2, né? 2 e 2. Tá. Bom, eu não preciso me preocupar com esse zero porque ele está na direção da força, né? Não vai acontecer nada com ele aqui. Mas aqui precisaria corrigir, mas não vai alterar a resposta, tá? Só para ser coerente com as coordenadas, tá certo? O R que vai de A até B é B menos A, tá? Então B menos A. O R que vai de A até C é C menos A, tá certo? Tá certo? Então veja bem, esse menos 2 aqui vai estar alterado, então ele
Ele não vai aparecer na resposta, quer ver? Vamos fazer então aqui a conta. A força A é AX e a YJ a ZK, porque ele é uma junta esférica. A força em E está na direção I, a força em D está na direção J e a força aqui do coisa está na direção K, para baixo contra K. Se eu somar as forças em X, Y, Z, X só tem AX e TE, Y tem AY e TD, em Z tem AZ e F, então eu já achei aqui o AZ. Tá? Agora os momentos. Eu tenho R, saindo de A, né? RC até o ponto C vetorial esse 200, depois R AB vetorial essa mais essa, tá? Igual a zero. Quando eu faço isso aqui, tá? Assim, aqui tá claro, né? Deixa eu só... Putz, que bobão. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, a altura aqui é 2, né? Então a metade da altura é 1. Então aqui é 1, tá? Deixa eu colocar 1 aqui. Tá? Opa, tá um pouquinho, ainda não. Aí quando eu fizer C menos A, meio menos 0, meio. 1 menos 0, 1. 1 menos 2, menos 1 aqui. Tá? Aqui é menos 1. Pronto. Beleza. Então agora está correto. Então, fazendo agora as equações aqui, eu tenho então. O RC é metade, né? Então vai ficar meio 1 e menos 1, tá vendo? Vetorial 200. E esse cara que é daqui até aqui, que é o dobro desse, que é 1, 2 e menos 2, vetorial, o TE na direção I, TE na direção J. Aí eu faço o produto vetorial, tá certo? Eu obtenho essa equação aqui. Vamos somar em x, y, z. Em x eu tenho 2TD menos 200. Em y, menos 2TE mais 100. Em z, TD menos 2TE. Daqui eu vou encontrar TD e TE. Tá certo? Colocando aqui, eu acho a x e a y. Aí acabou o exercício. Tá? Então aqui estão as respostas. A x negativo e a y negativo quer dizer que eu marquei no sentido contrário. Quer dizer que o ax vai ser para trás, o y vai ser para a esquerda. Tá? Só isso que significa, só, mas a resposta está certa. Esse exemplo aqui agora. Eu tenho aqui um sistema que tem um peso, né? Um peso aqui no ponto E. Aqui eu tenho um mancal simples, uma corda e uma junta esférica. Tá certo? O mancal está adequadamente alinhado, tem duas reações, tá? Perpendiculares aqui ao eixo dele. Junta esférica, 3 reações. E o cabo é uma reação só, aqui o cabo. Tá certo? Então eu venho aqui e faço o DCL mostrando as forças, tá certo? Então tá aqui, ó, junta esférica, 3 reações. Aqui o peso, 981, né? Aqui a tração B. E aqui o mancal, 2 reações perpendiculares ao eixo, que está alinhado, tá? Veja bem, todas as forças estão no eixo XY, menos essa, eu preciso rebater TB, tá? Então tem que achar quem que é A, B, esse ponto E aqui e o D. Depois, rebater, colocar esse TB aqui em x, y, z e fazer a soma das forças e soma dos momentos, tá certo? Veja bem, ele pede aqui para achar apenas uma equação de equilíbrio, tal, enquanto de atração no cabo ABC.
Eu não quero fazer isso porque eu quero ilustrar esse exemplo aqui como se fosse um exemplo padrão, tá? Porque também fazer esse negócio que está pedindo aqui tem que ter uma puta sacada, assim, se eu fizer assim e tal. E aí, melhor você fazer pelo procedimento padrão, tá? Então vamos lá, vamos fazer o procedimento padrão. Vamos marcar os pontos, vamos fazer os vetores, vamos decompor as forças que estão fora dos eixos, depois vamos somar as forças em x, y, z, depois vamos somar os momentos em x, y, z. Depois, nos momentos, eu acho algumas variáveis, volto nas forças, acho o resto, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos marcar os pontos. Então, olhando esse sistema com referencial aqui, no ponto D, quem são os pontos B, A e E? Tá certo? Então aí 10 segundos. Tá? Pausa. Vamos lá então. O ponto A, ele anda um para trás em Y e um para trás em X. Então é menos 1 e 0. O ponto B está no eixo Y, só tem cota Y. É menos 1 e 0. O ponto C está aqui em cima. Vamos lá então. Para chegar em X até lá, o que eu tenho que andar? Tenho que andar somente esse 0,2. Tá? Então eu ando em Y contra Y, eu ando 1,3. 1,3 contra Y menos 1,3. Depois ando 0,2. Ando 0,2 em X e ando 0,6 em Z. Então é 0,2 menos 1,3, 0,6. O ponto D é a origem e o ponto E está no eixo Y, é só cota Y, tá? Menos meio. Então aqui estão os pontos, tá certo? Vamos lá agora então. Aqui está o DCL. Primeira coisa, vamos decompor as forças, tá? Então a força B é C menos B sobre o módulo de C menos B, né? C menos B dá isso aqui, ó, menos 0,2, menos 0,3, 0,6. E o módulo dá 0,7. Daí eu corto esses zeros, vai ficar 2 sétimos, menos 3 sétimos e 6 sétimos, tá? A força A não tem X, né? É a Y e a Z. A força FI aqui, que é o peso, é menos 981K. E aqui no ponto D eu tenho as três forças, né? dx e dyj, dzk. Então aqui eu já tenho todas as forças decompostas nos eixos, tá? Nos eixos x, y, z. Já posso fazer a soma das forças. Soma das forças em x. Vamos lá então. 2tb sobre 7. Aqui não tem. E dx. Ó, é isso. Em y, eu tenho menos 3tb sobre 7, mais ay e mais dy. Ó. E depois em z, eu tenho 6tb sobre 7, az, menos 981 e o dz. Tudo aqui. Então aqui eu tenho as três equações das forças. Repara que então aqui eu tenho 6 equações com 3 equações com 6 incógnitas, né? Não dá para fazer nada aí, tá? 6 incógnitas, tá? Agora eu vou fazer os momentos. Qual que é o momento bom para fazer aqui? O momento bom seria aqui no ponto D, né? Porque aí eu mato essas três forças, tá? Então fazendo o momento no ponto D eu tenho RDA, vetorial a força A, RDE, vetorial aqui o peso, FE, e RDB, vetorial TB. Tá? Vamos lá então. RDA é A menos D, tá aqui, ó, A menos D. E aqui está a força em A, não tem X. RDE, vetor FE. RDE, esse vetor aqui, é só no eixo Y, que é E menos D. E o peso é só no eixo Z negativo. Esse cara aqui, RDB, é B menos D, também é só no eixo Y. E o TB, essa força aqui, ó, 2TB sobre 7, menos 3TB sobre 7, 6 sétimos, igual a 0. Então eu desenvolvo esses três determinantes, tá?
desenvolvendo aqui, tá? Pelo método que você sabe. Eu agrupo agora em componentes x, y, z. Em x eu vou ter o menos AZ, 490 e os 6/7 de TB. Isso aqui eu não posso fazer nada. Em y eu vou ter AZ e só. Então AZ é 0. Opa, se AZ é 0, eu vou botar aqui em cima. Se AZ é 0, então eu posso achar o TB. TB deu isso aqui. Em Z eu tenho AY, menos AY e mais 2TB. Só que o TB eu já achei. Então AY deu isso aqui. Opa, agora eu tenho essas três variáveis, eu volto aqui para cima, nas equações da força. Tá? Então eu vou ter aqui, o dx é quanto? Menos 2TB sobre 7. Então dx é negativo. Em y, aqui, em y, o que eu vou ter? Eu vou achar o dy, né? Porque eu já tenho o AY, coloco aqui e acho o dy. E o dz? Está aqui, eu já tenho o AZ, tenho o TB, o AZ é 0, né? Acho o dz. Pronto, encontrei as reações na junta esférica e no Mancall. Como é que você escreve a resposta no problema numa prova? Você escreve a resposta, se for corda, é só o módulo. Mas se for reação de Mancall, ou de coisa, ou de junta, você escreve na forma vetorial. Pronto, ó, o vetor D está aqui, né? Está aqui o vetor D. E aqui está o vetor A, né? Só tem componente Y, tá certo? Aqui eu coloquei na slide seguinte a coisa resolvida de cabo a rabo. Então esse é o método mais, digamos assim, após você ter colocado os pontos lá, descoberto as cotas dos pontos, esse é o método mais genérico e mais, assim, a prova de falhas, né? Para você fazer o exercício, tá? Você decompõe inicialmente todas as forças fora do eixo e obtenha todas as forças nos eixos, tá? Aí soma as forças igual a 0. Esse sistema aqui é impossível de resolver. Aí escolhe um ponto conveniente onde você mate a maior parte possível de incógnitas e você escreve as equações no momento lá. E geralmente esse sistema aqui está um sistema 3×3 incompleto. Você consegue obter 3 variáveis aqui. Com essas 3 variáveis que você obteve nos momentos, você volta nas forças e obtém as outras que faltam. Tá certo? Então aqui é o método de resolver, é esse método genérico. Esse método genérico é mais a prova de falhas, eu acho mais seguro. Tá certo? Eu quis mostrar para vocês lá, no início, que dá para você fazer também por torque, por força, por braço. Se as forças forem bem paralelas, se a força estiver tudo torta, não dá para fazer. Tem que ser fazer desse jeito aqui que está aqui. Tá? Mas muita gente, se você vai fazer civil lá, o pessoal, você mostra um equilíbrio desse aqui para um cara lá da estrutura em civil, e você, pô, você quer matar uma mosca com um canhão, não sei o que, não precisa de tudo isso, só você fazer força vezes braço, não sei o que. Mas aí é o caso de você ter segurança daquilo que você está fazendo, né? Se a matemática aqui, ela é a prova de falhas, né? Se você fez todas as contas certinho, achou as coordenadas dos pontos certinho, não tem o que se errar aqui, tá bom? O grande problema é você fazer o DCL. Você não pode esquecer nenhuma força no DCL. Você tem que saber como que cada apoio reage. Aquela tabela de 10 reações lá, com o tempo você vai ter que decorar, você vai aprendendo devagar, tá certo? Mas isso aí é tudo prática, né? É coisa que o engenheiro civil tem que saber, tá? O engenheiro civil é o cara que mais manja dessas coisas aí. Reações de apoio e tal. Então você tem que manjar. Tá? Então estuda bastante, que é uma coisa que vai ser bom para o seu futuro, essa parte aí. Então faça os exercícios da lista, tá bom? Então a aula de hoje é isso aí, tá, pessoal? Até mais, tudo de bom, bons estudos. Qualquer coisa, manda dúvida aí por e-mail, WhatsApp, o que for, tá bom?